O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do evangelista São Marcos. O nome dele é João Marcos. É de uma família de origem judaica, porém ele provavelmente não nasceu lá na Terra Santa, na terra de Jesus, não é? Na Judéia ou na Galileia. Com toda probabilidade, a família de João Marcos veio de Chipre. Nós sabemos disso porque ele era sobrinho também de São Barnabé, e São Barnabé era de Chipre. Naquela época, nós sabemos que havia mais judeus fora da Terra Santa do que na Terra Santa propriamente dita. Ou seja, os judeus como que colonizaram toda a bacia do Mediterrâneo e, portanto, a língua judaica, a língua que Jesus falava, que era o aramaico, e o hebraico, que é a língua na qual foi escrita as Sagradas Escrituras, não era usada por esses judeus. Eles usavam a língua comercial da época, como hoje a língua comercial é o inglês, todo mundo aprende inglês para falar com todos os outros países. Naquela época, a língua comercial era o grego, ou seja, se falava grego. E então, toda a bacia do Mediterrâneo foi colonizada por judeus que falavam grego e que liam a Bíblia em grego, com a tradução que tinha sido feita no Egito, chamada tradução dos 70. Por que é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para explicar por que é que ele, João Marcos, tinha dois nomes, não é? Johannes, João, era o nome judaico dele, Marcos era o nome grego. Mais ou menos como as colônias japonesas aqui no Brasil fazem, que dão um nome brasileiro, né, para o filho, vai ser chamado com um nome mais fácil de pronunciar, e um nome japonês também, que eles usam internamente entre eles. Assim também era na época, não é? Então, João Marcos era, portanto, de origem judaica, certamente em casa com os pais falava aramaico, que era a língua que Jesus falava, mas foi criado no estrangeiro e, portanto, ele falava com muita facilidade a língua comum da época, que era o grego. E isso tudo vai ser muito importante. Por quê? Porque o Evangelho, quando ele sai da terra de Jesus
para ser pregado no mundo inteiro, como está escrito aqui no Evangelho, ide por todo o mundo pregar o Evangelho. O veículo dessa pregação foi a língua grega. E João Marcos, versado em grego, que sabia pregar em grego, foi um instrumento da providência divina. Então, vamos contar rapidamente um pouquinho da história dele. Provavelmente ele então nasceu em Chipre. A tradição diz que a mãe dele, que se chamava Maria, teria ficado viúva. E ela, que herdou da sua família uma casa e propriedades em Jerusalém, se converteu, tornou-se seguidora de Jesus e ofereceu os seus bens, para Nosso Senhor. Ela era a mãe de João Marcos, era então dona da casa onde Jesus celebrou a última ceia, o cenáculo em Jerusalém. E era também dona de um pequeno sítio, uma propriedade rural, num lugar afastado de Jerusalém, chamado Monte das Oliveiras. Então, na última ceia, quando Jesus foi celebrar a última ceia, ele escolheu esta casa em Jerusalém, que era um sobrado, tinha um andar superior, o cenáculo, o andar de cima, que era desta mãe de João Marcos, cujo nome era Maria. Saindo da última ceia, Jesus foi para o Horto das Oliveiras, que era também propriedade da família. E é interessante então que ali aparece pela primeira vez São Marcos, quando Jesus foi preso naquela noite no Horto das Oliveiras. Marcos descreve no seu evangelho uma cena que ninguém dá importância, de um menino que estava dormindo, quando viu o tumulto dos guardas chegando para prender Jesus, acordou no meio da noite, se enrolou no lençol e foi lá ver, o que estava acontecendo. Foi pego de surpresa por um guarda que tentou agarrá-lo. O guarda pegou no lençol, ele largou o lençol e saiu correndo. A tradição nos diz que provavelmente esse era João Marcos. O que ele estava fazendo lá? Ele estava lá porque era propriedade da família dele, não é? Jesus então ressuscita, morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, e os discípulos então partem para pregar o Evangelho. João Marcos, que era um pequeno adolescente na época da morte de Jesus, cresceu, tornou-se um jovem, e depois da conversão de São Paulo, junto com Barnabé, que era seu tio, acompanhou São Paulo na sua primeira viagem missionária. Só que essas viagens não eram fáceis, não tinha autoestrada, era a pé, passando por perigos, passando por frio, mal alojado, dormindo no meio do caminho. E o jovem não tinha a fibra dos mais velhos e desistiu no meio do caminho. Marcos então, que partiu em viagem missionária com São Paulo e Barnabé, desistiu no meio do caminho. Vejam que ali São Paulo, nessa sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, pregavam o Evangelho em língua grega. Também Paulo tinha dois nomes, um que era um nome dele hebraico, Saulo, e outro nome grego, Paulo, Então eles iam lá, eles sabiam falar grego. Também São Paulo não nasceu na Terra Santa, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, onde se falava grego. Então todos esses são dados interessantes para nós notarmos o seguinte: Deus ao longo dos séculos foi preparando a evangelização. Vejam como Deus é maravilhoso, a providência divina. Se os judeus estivessem somente lá na Palestina e só soubessem falar aramaico,
como que esse evangelho ia ser pregado. Não, Deus primeiro preparou uma grande diáspora de judeus em todo o Império Romano. Eles falavam a língua mais comum da época, a língua comercial, que era o grego. E aí começam a pregar o evangelho em grego em todos os lugares. Quer dizer que quando os apóstolos saíram de lá, irem por todo mundo pregar o evangelho, Deus já tinha preparado os caminhos para a evangelização, através das estradas romanas, né? Não havia fronteiras, não havia problemas. O caminho nos corações, através da língua. A cultura judaica que foi sendo colocada no mundo inteiro através da língua grega. Então eles pregaram o evangelho, já tinham um terreno preparado. Eles foram pregando o evangelho. O fato é que o pobre João Marcos, jovenzinho, não aguentou muito na primeira viagem. Quando São Paulo então partiu para a segunda viagem, Barnabé disse: opa, estamos juntos. Vem cá, Marcos, vamos lá. São Paulo disse: não. Esse moleque não vai com a gente não. Ele não aguentou da primeira vez, agora ele não vai vir com a gente, que ele não vai aguentar. E então Barnabé e Paulo se separaram, e Barnabé então foi fazer uma evangelização menos pretensiosa, menos exigente, para que o Marcos pudesse colaborar. Então eles resolveram ir para a terra de origem deles, para Chipre, e foram evangelizar lá em Chipre. Passou o tempo, São Marcos amadureceu, tornou-se mais santo, mais generoso, e se viu a necessidade de que alguém acompanhasse o pobre São Pedro. Quem era São Pedro? Era um pobre pescador da Galileia, que não sabia grego, ele só sabia aramaico. Então Marcos começou a seguir São Pedro como seu intérprete. Os manuscritos antigos falam que João Marcos, que escreveu o Evangelho, né, o segundo Evangelho, João Marcos era intérprete de Pedro, hermeneuta, intérprete de Pedro. Pedro então falava em aramaico e São Marcos pregava. Então o Evangelho de São Marcos é na verdade o Evangelho de São Pedro, ou seja, São Pedro, que não sabia escrever grego, provavelmente nem sabia escrever, era analfabeto. São Pedro pregava no seu aramaico mastigado, com forte sotaque de Galileu, conforme o Evangelho nos diz, que na hora que Jesus foi preso, a empregada do sumo sacerdote disse: certamente você também é galileu pelo seu sotaque, né? Como se dissesse assim, a negação de Pedro, né? A empregada chega e diz assim: você certamente é nordestino pelo seu sotaque. Aí ele responde: oh, gente, eu não. Né? Ou seja, a própria forma de falar já denunciava a origem dele de Galileu. Então o São Pedro começou a pregar o Evangelho, e pregou o Evangelho e foi até Roma. Marcos estava lá em Roma, junto com São Pedro, como nós ouvimos na primeira leitura. São Pedro que está lá na Babilônia, ou seja, Roma, a grande cidade. São Pedro está lá em Roma e saúda meu filho Marcos, manda saudação para vocês. Então São Marcos escreveu o seu Evangelho. O Evangelho de São Marcos foi a pregação de São Pedro para os romanos. É claro que a cidade de Roma falava latim, mas a colônia judaica de Roma falava grego. O gueto judeu, que será mais tarde na Idade Média, ou seja, o bairro judaico de Roma, falava grego. É por isso então que São Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele escreve em
grego, porque a colônia judaica falava grego. E São Marcos, quando escreve o seu evangelho para os romanos, ele escreve em grego, porque a colônia judaica de Roma falava grego. Hoje, quem for a Roma pode encontrar lá na chamada Praça Veneza, ali do lado tem a Basílica de São Marcos, que é uma basílica construída em cima da casa onde ficou hospedado São Pedro e onde São Marcos escreveu o seu evangelho, lá em Roma, não é? É interessante que São Marcos então constrói todo o evangelho como sendo um grande caminho da fé, para que finalmente, no final do evangelho, o centurião romano, São Longino, diga, ao ver Jesus morrer, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. É todo o itinerário de fé de um romano, porque o evangelho estava sendo pregado para os romanos, o evangelho de São Marcos. Então, aqui a gente vê como tudo isso tem um contexto histórico e a gente consegue enxergar a vida de São Marcos, o caminho de São Marcos, não é? Como sendo um caminho do evangelho que vai sendo pregado ao mundo inteiro, não é? Tudo isso é um pouco de história, mas é história que ilumina os nossos dias também. Depois que São Pedro morreu em Roma, né, no ano, mais ou menos no ano de 67, São Marcos então foi pregar o evangelho em Alexandria. Ali, o jovem Marcos, que não aguentou os sofrimentos da sua primeira viagem, já era o Marcos ancião, o Marcos crescido espiritualmente, e foi martirizado em Alexandria. Foi o primeiro bispo da cidade de Alexandria, e ali o bispo, sucessor dos apóstolos, São Marcos, foi martirizado. Segundo a tradição, provavelmente o seu corpo foi arrastado pelas ruas da cidade. Lá ele foi enterrado, e durante a Idade Média o corpo de São Marcos foi levado de lá, do Egito, para Veneza. E hoje as relíquias de São Marcos se encontram em Veneza, né? A Catedral de Veneza é a Catedral de São Marcos, né? A Praça de São Marcos, é lá que se encontra então esse nosso evangelista, simbolizado por um leão, né? O leão de São Marcos. São Marcos é então esse homem que, do pequeno jovem covarde, que começa a sua vida fugindo, né? Deixando só o lençol para trás, e que na primeira viagem de evangelização pediu, né? Arregou, não deu conta, tornou-se então o grande evangelizador, esse crescimento espiritual de quem no fim da vida conseguiu, né? Não somente evangelizar, mas derramar o seu sangue por amor a Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tornou-se um grande leão, né? Um covarde que torna-se um leão. É também para nós de grande consolação saber que o itinerário espiritual, os santos não nasceram santos, os santos ficaram santos, e depois de alguns atropelos e fracassos, finalmente receberam a coroa do martírio e a glória no céu. São Marcos, rogai por nós.